Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. E neste de hoje aqui eu vou mostrar quais são os possíveis problemas que pode ocorrer com essa geladeira Frost Free. Essa aqui especificamente é uma Brastemp, uma BRM 50N Bana. Mas essa dica aqui serve para vários modelos de geladeiras Frost Free, independente da marca. Então assim, eu vou mostrar aqui detalhadamente aqui o processo de funcionamento dela e o que é que pode ocorrer caso essa geladeira ela comece a congelar em cima normalmente, mas embaixo fica quente ou fica respirando muito pouco, beleza? Então eu vou mostrar aqui dentro o sistema dela de funcionamento. E para que vocês possam entender melhor, quando a geladeira aqui está desbloqueada, ela vai pegar o fluxo de ar, vai puxar, ele vai passar aqui por dentro dessa serpentina que está congelando aqui, vocês podem ver. O ventilador vai pegar esse ar e jogar para frente. Com essa tampa aqui, ó, que ela fica ali, o ar vai entrar aqui, vai ser distribuído aqui para o congelador, e esse duto aqui na parte de baixo, ele vai ali para o damper. É o damper que vai controlar o fluxo de ar para dentro do refrigerador. Se tiver bloqueado de gelo, esse ventilador não vai conseguir fazer esse ar circular e esse ar não vai passar aqui por dentro e não vai ser jogado para baixo. Então embaixo vai continuar quente, mesmo aqui em cima estando congelando normalmente. Vou mostrar aqui por partes as peças que compõem aqui o sistema. Aqui está o ventilador, né, que é através dele que vai fazer essa circulação de ar aqui dentro do congelador e lá no refrigerador, que é a parte de baixo. Então ele é uma das peças que vai fazer essa circulação de ar. Mas para que ele faça seu trabalho, essa evaporadora aqui, essa serpentina, ela tem que estar desbloqueada como está aqui, sem gelo. Ela tem que estar aquela névoa normalmente, para justamente quando o ar passar nela, ele gelar esse ar e distribuir na geladeira. Então, se isso aqui estiver bloqueado de gelo, alguma coisa aqui não está funcionando direito. Então, o que é que pode ocorrer? O que pode causar esse problema de estar bloqueando de gelo? Que é justamente esse bloqueio de gelo que evita que esse ar circule e refrigere a parte de baixo. Aqui em cima, ele vai continuar congelando porque o sistema está todo aqui, então ele vai manter todo o sistema aqui congelado. Mas lá embaixo, como não vai ter circulação de ar, ele não vai refrigerar, vai continuar quente. Então, qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? É verificar aqui o duto, o dreno no caso, que quando ele faz o descongelamento, essa água tem que sair aqui por esse dreno e cair lá em cima do motor, naquele recipiente. Então, se ele estiver entupido, aqui vai ficar acumulando gelo, acumulando água, e essa água vai congelando. Ela congela ao ponto aqui de completando, enchendo, e a resistência aqui acaba não dando vencimento para descongelar todo esse gelo. Então, como há o bloqueio, não vai ter circulação de ar. O segundo ponto pode ocorrer também essa resistência, né? Aqui é uma resistência que quando a geladeira ela começa a formar muito gelo, ela vai detectar através do sensor que está com muito gelo, ela vai parar de gelar e vai entrar a parte de descongelamento desse gelo, ou seja, ela vai pegar essa resistência aqui, ela vai ligar, ela vai esquentar e vai derreter esse excesso de gelo aqui para que a água saia pelo dreno e depois recomece todo o processo, né? Depois que descongelar, vai começar a formar o gelo e circular o ar novamente. Então, se essa resistência aqui não aquecer, ela vai continuar formando o gelo, formando até o ponto de bloquear tudo. Então, vocês podem testar aqui a resistência, ela está esquentando, né? Vocês podem tirar aqui o conector, pegar a sua voltagem na área 110 ou 220 volts. Você pode conectar direto ali, pega uma tomada, encaixa as duas pontas de fio, você pode colocar ali no conector e ver se ela vai esquentar. Se ela esquentar normalmente, beleza. Aí você tem que passar para a outra peça que faz o responsável para ela continuar funcionando, que seria o fusível térmico. Se esse fusível térmico aqui ele estiver queimado, estiver aberto, ele não vai deixar essa resistência ligar e esquentar, ou seja, vocês podem fazer também aqui o teste quimultímetro de continuidade, ver se ele realmente está passando corrente. Se ele não tiver, tem que efetuar a troca dele. Ou seja, ele fica aqui, ó, enfiado aqui dentro da evaporadora, e ele que é responsável para proteger o sistema. Caso essa serpentina, não, essa resistência, ela aqueça demais, esse fusível térmico aqui de proteção ele vai romper para não deixar esquentar o ponto de pegar fogo a geladeira, né? Então ele é muito importante por isso. Um outro ponto que pode causar o problema, completando o sistema, é o sensor de degelo.
Ele é responsável para detectar se realmente está formando um gelo excesso, além do normal. Então ele vai desligar, vai informar para o módulo lá que não é hora de fazer o degelo. Então ela vai desligar o motor, vai ligar a resistência e vai começar a descongelar esse gelo. Se ele estiver defeituoso, não estiver marcando a temperatura, ou estiver marcando uma temperatura errada, depender para mais ou para menos, ele vai tardar esse desgelo, ou seja, vai acabar formando muito gelo, ou vai acabar não dando a informação para entrar esse gelo. Então a geladeira fica trabalhando o tempo todo, porque está achando que não está com formação de gelo. A mesma coisa se dá pelo sensor de temperatura. Às vezes ele está defeituoso, está marcando a temperatura acima, mais do que eu deveria. Por exemplo, a geladeira aqui tem que trabalhar com menos 15 graus aqui no congelador. Aí ele está informando lá o módulo que ela está trabalhando, está dando 8 graus negativos. Então o motor vai continuar trabalhando, a geladeira, até atingir esses menos 15 graus. Então isso vai acabar formando muito gelo. Ou seja, a geladeira já atingiu esses menos 15 graus, mas ela continua trabalhando porque o sensor de temperatura não está informando direito ao módulo o que é que tem que ser feito. O outro ponto que pode ocorrer é o ventilador. Ele com o motor ligado, a porta aqui fechada, vocês podem até apertar o botão aqui da porta, ele tem que estar aqui girando. Ele tem que estar girando a velocidade que faça esse fluxo de ar circular. Se ele estiver girando fraco, é sinal que ele está com algum problema. Pode estar com corrosão no eixo, pesado. Então tem que desmontar ele, limpar o eixo, lubrificar para ele que volte a girar normalmente. Porque se ele girar fraco, o fluxo de ar vai ficar fraco na parte de baixo, então não vai refrigerar bem. Se estiver parado, você tem que testar se está chegando corrente aqui no conector do ventilador. E vocês podem testar também no conector do ventilador com energia direta, ver se ele vai funcionar. Então, um dos causadores do problema também pode ser o ventilador. Outra peça que também pode causar o problema é a peça chamada damper. Ela fica aqui na parte de baixo. Como vocês podem ver, ela aqui agora está fechada. Essa aqui é um damper eletrônico. Então essa peça aqui pode dar um problema de ela não abrir ou ficar... Por exemplo, se ela estiver fechada e não abrir, a parte de baixo da geladeira vai continuar quente. Se esse damper ela der problema e ficar o tempo todo aberto, o que vai acontecer? A geladeira na parte de baixo ela vai começar a gelar demais. Então o módulo controla ela, tem que estar funcionando perfeitamente esse damper. Então é um dos causadores do problema, quando ele simplesmente para de funcionar e fica o tempo todo fechado. Esse interruptor da bem da porta, se ele estiver não fechando aqui, desligando a lâmpada, informando a geladeira que a porta está fechada, ela vai ficar mantendo a geladeira aqui desligada ou intermitente, enfim, isso também vai interferir no processo de gelo no congelamento dos alimentos. Aqui mesmo o motor entrou aqui agora, eu vou fechar aqui a porta, então com o tempo aqui esse ventilador tem que entrar. Aí como vocês podem ver, ó, motor entrou, a porta está fechada, o ventilador tem que funcionar. Se eu aqui soltar a porta, abrir a porta, tem geladeiras que ela desliga esse ventilador. Tem umas que são ao contrário. Às vezes quando a geladeira está desligada, quando você abre a porta, o ventilador liga. Então, como eu estou falando, é muito importante certificar de que todo o sistema está funcionando, que isso é que realmente vai fazer com que a geladeira funcione bem. E por fim, um dos causadores que pode causar esse problema é o seguinte, é claro, né? Vocês têm que verificar se o congelador aqui ele está congelando bem os alimentos. Se ele está realmente congelando, empedrando, chegando à temperatura que normalmente chegava, aí o seu fluido certamente não teve vazamento e está ocorrendo desses problemas. Mas se por acaso você sentir que aqui está congelando as coisas, mas fica um pouquinho ainda mole, e não está empedrando, aí já pode ser uma falta de fluido, teve algum vazamento, está com pouco fluido, e isso interfere também no resfriamento embaixo. E por fim, pode ser também a parte mais complicada de detectar, que seria o módulo, né? Ele está colhendo as informações, apesar de todas as peças estarem boas, ele está colhendo informação, mas não está dando o início do processo de degelo. Mas isso aí já seria uma das últimas instâncias do problema. Então, recapitulando. Primeira parte, olhar se o dreno está desentupido, a água está escorrendo normal, testar a resistência está esquentando, beleza. Se não tiver, parte para o fusível térmico, testou o fusível térmico e está dando continuidade, ele tem que esquentar a resistência, beleza.
partiu para os sensores, partiu para o ventilador e penultimamente o damper. Então, se essas peças estiverem ok, a geladeira tem que funcionar normalmente, exceto a questão da placa do módulo, né? Então, basicamente está aí as informações que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo assim que eu puder, beleza, pessoal? Valeu, abraço.